Boa tarde, dona Rebeca. Tudo bem com você? Boa tarde, nada. Eu tô muito chateada dessa vida. Coitadinha, por quê? O que aconteceu? Eu perdi minha moeda, sabe? Aquela moedinha de estimação que eu trabalhei tanto para conseguir, pois eu perdi. Eu perdi minha moeda que era de estimação. Eu passei o dia inteiro procurando pelo chão. Era uma vez a dona Rebeca que perdeu sua moeda de estimação, coitadinha, e passou o dia inteiro procurando pelo chão. É nesse clima, pessoal, que hoje nós começamos o nosso programa Clique, um programa muito especial de contação de histórias com fantoche. O nosso convidado de hoje é o Geraldo Costa, ele é professor, pedagogo, escritor, catequista e vai falar um pouquinho com a gente dessa experiência. E nós temos uma participação especial também dessa menina linda. Como é seu nome? Joana. Joana, bem-vinda também ao nosso programa, participação especial. Geraldo, muito obrigada pela sua presença. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que começou essa história com os fantoches. Boa tarde, Tatiana. Eu que agradeço pelo convite de poder partilhar aqui a fé e a arte de comunicar a fé com vocês. Eu, desde pequeno, me interesso pela arte de contar histórias de uma maneira direta e também através de teatro de sombras, de teatro de fantoches e de mil maneiras, e acho que é um modo interessante também de comunicar a mensagem de Jesus, a mensagem da fé. E quando foi que você começou a utilizar desse tipo de recurso para evangelização? Foi quando? Foi onde? Pronto, eu sempre trabalhei em escola católica, né? Então, desde o comecinho da minha vida profissional, além do ensino, dos conteúdos convencionais da escola, também procurava comunicar a mensagem de Cristo e as passagens do Evangelho, como essa história que eu comecei a contar, é a parábola da moeda perdida, né? E adaptada um pouco para a linguagem da literatura infanto-juvenil. E desde sempre, desde que eu me entendo por professor, 20, 30 anos atrás, sempre abro espaço dentro da rotina da sala de aula para falar de Cristo, anunciar o amor de Deus, e dentro de uma linguagem que é própria, que é típica da cultura infanto-juvenil. Para o nosso público, os internautas que nos assistem, que são em grande parte ou catequistas, ou educadores, pais, muitos pais, qual é a diferença, que diferença em termos assim pedagógicos faz de você usar um recurso às vezes simples como um boneco, mas que é um recurso audiovisual para o processo da educação, e ainda mais quando a gente fala da educação na fé? A diferença básica é porque a criança aprende muito através da narrativa, né? A narrativa ajuda você a organizar o pensamento, porque coloca as ideias numa certa sequência e memoriza melhor o conteúdo através da narrativa, né? O uso de certos recursos que aguçam os 5 órgãos do sentido é interessante porque você valoriza a passagem dos sentidos para os sentidos internos, né? Para os 5 sentidos, né? Para os sentidos internos da imaginação, da memória, que trabalha em cima daquilo que foi captado pelos sentidos. E depois daí, em cima da imaginação, daquilo que ficou gravado na imaginação, é que você vai fazer o trabalho da meditação e da reflexão. Mas é fundamental, sobretudo para a criança, que haja essas 3 etapas, né? A estimulação dos sentidos, os dados dos sentidos sendo assentados na imaginação e na memória, e depois o trabalho propriamente da reflexão e da meditação. E, Geraldo, se você pudesse dar assim, alguma dica para quem assistiu esse nosso programa hoje e gostaria de começar a experimentar isso, a testar, para ver se funciona, como é, você teria alguma dica para dar para quem quer começar a contar a história usando esses tipos de recursos, como você falou, fantoche, teatro de sombra? Bom, a dica que eu daria é um convite, né, para um curso da arte de contar histórias e o curso do teatro de fantoches e do teatro de sombras que está acontecendo lá no Instituto Superior de Ciências Religiosas, no bairro Rio Comprido, do lado do Seminário São José, o curso que acontece
no dia 15 de setembro e no dia 29 de setembro, na parte da tarde, a partir de 2 horas da tarde até as 17 horas. Né? Quem, por acaso, tiver interesse de aprender os macetes, as técnicas, né? E mais do que isso, sobretudo, a autenticidade, porque aqui a gente trabalha com as técnicas, mas trabalha muito com a questão da autenticidade da arte de contar histórias, ou seja, você se aprofundar na sua própria experiência de fé para que a comunicação seja a mais autêntica e verdadeira possível. Né? A questão técnica é secundária. Né? Nós também trabalhamos as questões técnicas. Então, quem tiver interessado, é só se inscrever pelo e-mail Costa, com 2 T's, Costa Oliveira, com 2 V's, costaoliveira@gmail.com. É só se manifestar que a gente pode dar os maiores detalhes de como efetivar a inscrição para esse curso. Excelente, excelente. E aí você vai poder aprender muito mais e melhor, de uma forma bem profunda, como contar histórias, como o Geraldo falou, com autenticidade, porque afinal de contas não é uma história de ficção, mas é a história da nossa fé, da nossa salvação, da nossa vida. Geraldo, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada também pela nossa... Tivemos duas participações especiais, né, no nosso programa de hoje, e a gente quer que você continue ligadinho com a gente também, porque você já sabe, para ficar por dentro de tudo que acontece na iniciação cristã, é só um clique. Até o próximo programa.